Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo científico novo e, olha, fascinante. Ele basicamente vira de cabeça para baixo uma das ideias mais básicas do treino de força. Já parou para pensar se o segredo para ficar mais forte não é o equilíbrio perfeito, mas sim um desequilíbrio intencional? Pois é, vamos entender isso direito. A ideia principal é essa aqui. Quase todo mundo que treina está sempre buscando simetria, equilíbrio, mas essa pesquisa sugere que colocar uma assimetria bem pequena, quase imperceptível, pode, na verdade, liberar um nível de potência totalmente novo. Parece que não faz sentido, né? Mas os dados são bem surpreendentes. Para a gente entender por que isso funciona, primeiro a gente precisa falar de um problema que a maioria dos atletas tem, muitas vezes sem nem saber. É um desequilíbrio que está ali, escondido bem na nossa frente. O nome científico para isso é assimetria de força bilateral. Falando de um jeito simples, significa que um lado do corpo é, por natureza, mais forte que o outro. E isso é super comum, mesmo em atletas de elite, essa diferença na produção de força entre o lado esquerdo e o direito. E olha, isso não é pouca coisa não. Uma assimetria muito grande pode deixar o movimento menos eficiente, pode atrapalhar a velocidade e, o que é mais preocupante, né, aumenta o risco de lesões. E o pior é que, quando se faz um levantamento tradicional com barra, tipo um agachamento, o corpo, por instinto, compensa. Aí o lado dominante acaba trabalhando mais, o que, no fim das contas, só reforça ainda mais esse desequilíbrio. Então, se o treino simétrico pode acabar piorando um desequilíbrio que já existe, qual seria a solução? Bom, como o nome dessa análise aqui já entrega, a resposta é um pouco assimétrica. É só ver a diferença. Com a carga simétrica, que é o normal, o cérebro vai pelo caminho que ele já conhece, usando mais o lado dominante. Mas, com a carga assimétrica, ou seja, um lado da barra um pouquinho mais pesado, o sistema nervoso é obrigado a sair do piloto automático. Ele precisa criar uma solução nova para um problema novo. E para testar essa teoria, os pesquisadores montaram um experimento bem inteligente. Eles usaram um levantamento terra com barra hexagonal, que é um exercício já conhecido por ser mais seguro para a coluna. O protocolo foi bem direto. Eles pegaram atletas já experientes, todos com o lado direito dominante. E aí, pediram para eles fazerem o levantamento com a carga normal, só que com uma parte pequena do peso deslocada para um dos lados. Enquanto isso, sensores mediam quais músculos estavam sendo ativados. E logo em seguida, eles testavam a potência explosiva com um salto vertical. Os resultados da ativação muscular foram, assim, imediatos e bem impressionantes. Foi como se acontecesse uma reprogramação neural ali, em tempo real. Vamos dar uma olhada nos dados. O que é muito interessante aqui é esse padrão em X que a gente vê nos gráficos. Repara como com a carga normal, um lado sempre mostra mais ativação. Mas no momento em que a carga é deslocada para o lado mais fraco, a ativação desse lado dispara, passando até a do lado dominante. O cérebro está ativamente mandando energia para o lado mais fraco para ele dar conta do recado. E este gráfico aqui confirma isso de um jeito ainda mais claro. O tal do índice de assimetria mostra qual lado está trabalhando mais. Na condição simétrica, ali no meio, dá para ver que os valores estão todos abaixo de zero, ou seja, dominância da direita. Mas conforme a carga se move para a esquerda, o índice não só volta para zero, ele vira positivo, revertendo completamente esse padrão de dominância. Mas e aí, como o corpo consegue se estabilizar? O estudo usa uma analogia ótima, a de um cabo de aço. Para não deixar o corpo tombar para o lado mais pesado, os músculos do core do lado oposto contraem com tudo. Isso quer dizer que não é só o membro com a carga que está treinando, o core também está sendo ativado de um jeito contralateral, o que é muito funcional. E o mais legal, isso não foi só uma média, foi universal. Este gráfico mostra a resposta de cada participante, individualmente no quadríceps esquerdo. Cada linha é uma pessoa, e todas elas sobem. 100% dos atletas mostraram um aumento na ativação do lado mais fraco quando ele foi desafiado. Isso mostra como esse estímulo é forte. Ok, então o cérebro reprograma os músculos. Mas a grande pergunta é, isso se traduz em performance atlética de verdade? É aqui que os resultados ficam realmente surpreendentes. Ativação muscular é uma coisa, mas potência, na prática, é outra. Será que forçar o lado mais fraco a trabalhar mais resulta num aumento real, mensurável, na potência explosiva do corpo todo? A resposta é um grande sim. Depois de fazer o levantamento com aquela pequena carga assimétrica no lado não dominante, a altura do salto vertical dos atletas aumentou, em média, impressionantes 8,2%. Então, o pulo do gato é esse. O benefício só apareceu quando o lado mais fraco foi desafiado.
carregar o lado que já era forte não fez diferença nenhuma. Aparentemente, ao acordar o lado mais fraco, o corpo se torna mais eficiente para gerar força com os dois lados juntos. É um fenômeno conhecido como potenciação pós-ativação, ou PAP. E este esquema ilustra o processo todo de forma brilhante. Começa com uma assimetria funcional que está ali, escondida, aí vem a carga assimétrica furtiva que força uma correção neural. Isso ativa os músculos do lado com a carga e também os estabilizadores do core do lado oposto. O resultado final é uma reversão momentânea da assimetria, que leva a uma produção de força melhor e a um salto mais alto. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Essa pesquisa mostra que uma mudança tão pequena, que talvez nem seja percebida conscientemente, pode destravar um aumento de mais de 8% na potência. Fica a pergunta: quantas outras otimizações pequenas, outras estratégias furtivas, será que existem escondidas no nosso entendimento de como o corpo humano pode atingir seu desempenho máximo?